Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um culto de louvor, adoração e de mensagem da palavra, com a permissão de Deus, né? Que Ele nos guie e nos proteja, né? Que nós ainda temos essa liberdade, né? De pregar a palavra de Deus. Vamos iniciar com a oração. Oremos. Somos gratos ao Pai por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos gratos também ao Pai por estar aqui, ó Pai, na Tua casa, livre, ó Pai, poder falar a Tua palavra, ó Pai, e pregar. Abençoa os irmãos que chegaram até aqui, ó Pai, que isso possa estar abrindo os corações, que eles possam ouvir a Tua palavra, Senhor. Que ela possa se enraizar, ó Pai. Abençoa também os louvores, a mensagem também, ó Pai, que o Senhor possa usar o pastor. E aqueles irmãos que não puderam vir, ó Pai, se for alguma enfermidade, só possa estar entrando, ó Pai, com providências e curando, ó Pai. Abençoa essa semana, ó Pai, que seja tudo conforme a Tua santa vontade. Que peço essas coisas e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos a uma parte de louvor. Graças e paz. Vamos louvar o nosso Deus, se você puder ficar em pé, né? Digno de honra, digno de glória. Vamos mudar, Jesus já está presente. Que separava, já não separa mais.
Eu confio. Eu confio em ti, Senhor, mesmo quando tudo não vai bem e a esperança fugir. Eu olharei só pra ti, acalma o meu coração, segura minha mão e me faz um vencedor. Se me faz um vencedor, porque nunca se ouviu e nunca se viu um Deus além de ti. E eu aprendi a confiar no Deus provedor que não falhará. Hoje inabalável, meu abrigo e bom pastor, socorro bem presente, mesmo na tristeza e dor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Meu caminho ponho em teu lugar. Tua voz eu quero ouvir. Tua presença sim quero sentir. Ensina-me a caminhar e a te honrar, Senhor, e me faz um vencedor. Se me faz um vencedor, porque nunca se ouviu e nunca se viu um Deus além de ti. E eu aprendi a confiar no Deus provedor que não falhará. Hoje é inabalável, meu abrigo e bom pastor, socorro bem presente, mesmo na tristeza e dor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Acalma meu coração, segura minha mão e me faz um vencedor. Se me faz um vencedor. Não sei se vocês, mas tem momentos que na vida da gente está meio agitado, né? E a gente precisa acalmar. Aí faz quando a música, você para e vê o que acontece. A gente precisa acalmar o nosso coração. Nós vivemos um mundo tão agitado que a gente precisa de vez em quando, e não de vez em sempre, para lembrando que é o nosso Deus. Né? Digno de glória, digno de honra, digno de glória. Os dois estavam hoje se preparando para cantar com a gente. Vamos cantar.
Agora, chamar aqui a irmã Graça, fazer uma leitura. Fica lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 15. Amém. Graça e paz a todos, né? Uma boa noite. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos, fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas estas coisas debaixo dos pés, e pôs todas estas coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo, que a tudo enche em todas as coisas. Palavra do Senhor. Amém. Deus Santo e Eterno, nós queremos com esta oração te agradecer por este momento que o Senhor nos concede, Pai, de chegarmos à tua casa para te adorar, para buscar a tua presença, para aprender mais de ti. Queremos te agradecer por toda essa semana que o Senhor nos concedeu e por esta semana que começa hoje, Senhor. Te pedimos que esteja à nossa frente, nos direcionando, nos conduzindo, falando aos nossos corações, nos consertando, nos ajudando, Pai, a te honrar, te obedecer e glorificar o teu santo nome. Pai amado, queremos desde já te pedir perdão pelos nossos pecados cometidos, Pai, no decorrer da semana passada, e te clamar, Pai, que nos ajude a vencer a nossa natureza, as nossas fraquezas, pois somos falhos, somos fracos,
e precisamos de Ti. Abençoa toda a Tua igreja, Pai, espalhada na terra. Abençoa cada irmão, cada membro, cada congregado. Abençoa cada lar, cada família na Tua igreja representada. Restaura, Pai, a comunhão, o amor, a paz familiar. Purifica-nos, Senhor, a cada dia com a Tua pureza. Muito obrigado, Pai, por tudo. Desperta aqueles que estão, Pai amado, dormindo o sono da indolência. Levanta aqueles que estão caídos à beira do caminho. Traz de volta aqueles que estão afastados, Senhor, que se deixaram seduzir, levar pelas coisas deste mundo. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua graça, Pai, nos traga de volta. Perdoa, Deus, todos os nossos pecados, pois te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores.
aproximando, né, de comemorarmos a Páscoa, mas a Páscoa passa pela cruz, né? E a gente não deve esquecer jamais disso. Nós estamos aqui pela graça. Ao pé da cruz.
maioria desapareceu, então a gente vai deixar para cantar no próximo domingo a música com as crianças, certo? Mas vamos chamar o Mel e Sofia para a gente orar por eles. Os colegas hoje estão faltando, né? Mas vamos orar pelas crianças, que o Senhor esteja abençoando. Primeiro, a Sofia tem que cantar, né? Isso. Pode falar, Sofia. Pronto. Ó. Ok, então vamos agradecer, né? O dia que tá cheio aqui, né? Mas bom, as duas. Vamos lá. Vitória, Valentina. Muito bem. Senhor, nós agradecemos por estas crianças que estão aqui conosco nesta noite, o privilégio de podermos ensinar a Tua palavra a elas, neste ambiente reservado para glorificar o nome do Senhor. Nós agradecemos por seus pais, que corajosamente as trouxeram aqui, e diante do Senhor nós queremos nos comprometer sempre em dar bons exemplos para elas e viver de modo digno do Evangelho, e elas possam crescer aprendendo a Tua palavra por meio dos seus pais, também no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quem vai ficar com elas hoje? Mônica tem que ensaiar mais um pouquinho lá com ela, para a gente entender o que ela está falando. Bom, nós queremos continuar nossas reflexões aqui, voltando lá para o livro de Marcos. Estamos lá no capítulo 9. Capítulo 9 de Marcos. A partir do versículo 14, nós temos a história que a gente começou na semana passada. Tecemos aqui alguns comentários. Vamos continuar nesse trecho, muito extenso e rico em conteúdo histórico e também ensinamento para nós e reflexões. A gente viu que Jesus desce do monte, onde ele foi transfigurado diante dos seus discípulos. Eu queria antes fazer o seguinte, já que a gente está num grupo até bem menor hoje, eu queria conhecer logo esse casal aqui, por gentileza, se não se acharem estranho, né? Amanda. Jean. A pronúncia é Jean? É mesmo? Tá certo, Jean e Amanda. Muito obrigado pela sua... Ah, sim, ali no satélite, sim. Oi? Obrigado aí, viu, por estarem aqui. A gente teve lá uma reunião de casais com eles lá. E são bem-vindos. Eu queria que mais alguém chegasse e cumprimentasse eles ali, dissesse que são bem-vindos, por favor, pode ficar à vontade. Não deixa de deixá-los à vontade aqui conosco, por favor, né?
pelo menos 5 pessoas, tá certo? Pelo grupo que está aqui. Se menos de 5 cumprimentarem vocês, aí vocês fazem a reclamação na ouvidoria aqui, tá certo? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Certo? Exploramos algumas coisas dentro desse texto na semana passada. Eu vou explorar mais algumas coisas aqui. Uma dessas coisas que nós percebemos nesse acontecimento, que a gente viu que Jesus desce do monte com os 3 discípulos e encontra os outros 9 lá no vale, juntamente com os outros 9, ele encontra uma multidão de pessoas. Além da multidão de pessoas, quem estava aqui na semana passada vai me responder. Além dos outros 9, da multidão de pessoas, tinha mais quem lá embaixo? Tinha os escribas que estavam em discussão com os 9. Tinha mais quem? Tinha um pai desesperado porque o filho, e tinha um filho também. Tinha um filho que estava realmente sofrendo bastante, e ainda tinha as pessoas não viam. O próprio demônio que estava lá. Era invisível, mas estava lá, agindo, né? Controlando, dominando as pessoas, no caso particular, aquele jovem que já não era mais uma criança, já estava com uma certa idade, e mesmo assim ele estava sendo dominado por aquele espírito imundo. Então aqui a gente vê os discípulos frustrados porque eles não conseguiram expulsar esse espírito imundo. Quando a gente fala espírito imundo, demônio, espírito maligno, que outra palavra tem? Tem vários espíritos do mal, são palavras sinônimas. E eles não conseguiram. Ficaram envergonhados, frustrados. Mais na frente, eles perguntam até a Jesus, eles estavam tão, assim, impressionados com aquilo. Por que estavam tão impressionados? Porque há pouco tempo, não muito distante, né? Não muito tempo antes, Jesus havia dado uma missão para eles, os 12, para sair dentro do território de Israel, pelas aldeias, pelos lugarejos lá. E nessa caminhada, nessa trajetória, eles tinham a incumbência de curar enfermos e também de expelir demônios. Autoridade essa dada pelo próprio Jesus, e vocês têm autoridade para expelir demônios. E eles saíram nessa jornada. Depois, quando eles voltaram alegres, entusiasmados, porque eles iam até os demônios, são expulsos, saem correndo quando a gente fala na autoridade do nome de Jesus. Eles voltaram muito contentes. Essa experiência foi muito valiosa para eles e certamente os encheu de grande orgulho, talvez vaidade, não sei, e se sentiram muito poderosos, porque ele falava contra os espíritos imundos e eles eram expulsos daquelas pessoas que eram dominadas por esses espíritos. Então isso, quando eles chegam agora nesse momento, e eles se viram incapazes de fazer a mesma coisa com aquele rapaz, de expulsar aquele espírito daquele rapaz, então isso foi muito decepcionante. Foi muito triste para eles, né? Então, essa foi uma experiência, eu acredito, muito marcante na vida daqueles apóstolos, no decorrer da sua história, da sua vida. Eles certamente lembraram dessa experiência. Foi difícil, uma derrota, quando eles se achavam muito fortes, muito poderosos. No entanto,
devemos aprender algumas coisas com isso. Jesus estava distante um pouco e eles acabaram errando no alvo, porque a ideia era que eles orassem, jejuassem, e isso traria a eles poder, segurança para enfrentar o inimigo. E nisso eles falharam, porque quando Jesus, mais adiante, depois de todo acontecido, é perguntado, é questionado do motivo pelo qual eles haviam falhado, aí Jesus explica que essa seria uma casta muito poderosa e que eles não seriam capazes de expulsar, de vencer, senão por meio de oração e jejum. E se eles não venceram, é porque certamente eles fracassaram na oração e no jejum. Então isso é um ensino para nós, para que a gente possa reconhecer a nossa dependência de Cristo. Claro que quando eles viram Jesus, pode ser que a vergonha bateu, porque eles se viram incapazes de resolver a situação, mas certamente reacendeu a esperança, aliviados, porque o Senhor estava ali, e ele sabia que Jesus era poderoso para enfrentar toda essa situação. Mas mesmo assim aqui foi marcante, eles ficaram até calados, ficaram mudos ali em relação a Jesus. Jesus fez uma pergunta e eles não responderam. Depois de tudo acontecido, eles poderiam estar muito eufóricos até, animados, porque Jesus de fato acabou expulsando o demônio, mas mesmo assim, isso não trouxe grande euforia, trouxe grande alegria. Pelo contrário, eles chegaram e disseram, por que nós não conseguimos? Como se tivesse assim uma fórmula mágica, dizendo assim, será que a gente deveria fazer uma poção mágica, botar umas asas de morcego aqui num caldo e fazer uma magia aqui? Será que a gente faltou meter um pedaço de pau em cima da cabeça daquele menino? O que faltou? Fazer alguma coisa de você, umas coisinhas bem simples, mas que isso é uma fragilidade na maioria dos crentes, na maioria dos seguidores de Jesus. Oração e jejum é uma fragilidade muito grande na nossa vida. Falta-nos interesse e dedicação a essas duas coisas na nossa vida. A devoção ao Senhor é muito incipiente, e com isso certamente a gente tende a fracassar nos momentos difíceis com relação aos enfrentamentos que temos com os nossos inimigos espirituais, naturalmente. Então, mas a gente precisa entender que nós dependemos dele, tanto que Jesus chega e as coisas mudam, né? Teve um certo momento, no livro de João, Jesus diz assim lá, João 15:5, Gabriel, se você vai realmente colocar aí, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. É uma ideia de que existe uma dependência daqueles seguidores de Jesus a Ele mesmo, ao próprio Cristo. Há uma dependência. Nós precisamos, Mateus ajuda ali, que pode ser que precise, tem um matinho ali que pode ter um altivo, outro, viu? Bota aqui encostado na porta mesmo. A gente precisa entender que precisa depender mais do Senhor, essa devoção de estar mais aos pés do Senhor para depender dEle, para buscar nele a força, né? Para a gente não se sentir arrogante e assim ficar forte nesse sentido, né? Dependente do Senhor Jesus. Precisamos lembrar dessas coisas. Sansão inventou de cortar o cabelo, deixar de cortar o cabelo, né? E aí perdeu a força dele. Tudo que a gente tem, eventualmente, algum tipo de vitória na nossa vida, vem da parte do Senhor, é dele a vitória, é dele que vem o poder, é dele que vem a força, é dele que vem algum bem, quer seja espiritual, quer seja material, que a gente tenha, vem dele, dependemos dele. Nós não podemos deixar que a soberba e a arrogância se apossem da gente, de reconhecer, de admitir que nós dependemos da graça de Deus na nossa vida. Tem alguns textos que mostram isso claramente, que não só os discípulos dependem, mas toda a estrutura da terra, todo o mundo, todos os seres viventes dependem absolutamente, de dia após dia, da graça de Deus, do poder dele, do sustento, da manutenção que vem da parte dele, poderosamente.
Diz o Salmo 104, verso 5: lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. É Deus que dá a sustentação da terra, do planeta, da estrutura do universo, para que isso não vacile e não se perca, que isso não se destrua, que isso permita, viabilize a vida, a existência aqui na terra. E tudo isso vem do Senhor, o poder vem dele, esse sustento vem dele, esses fundamentos, que não é que tenha uma estrutura, um pilar segurando a terra, mas as próprias leis, a própria manutenção da estrutura do universo, aquilo que eu já falei outro dia aqui sobre esses elementos, essas leis que existem da natureza, que regem o universo e mantêm o equilíbrio e viabilizam a existência, né? No Salmo 104 ainda, lá pelo verso 14 e também 15, ele diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, uma vez, não faz muito tempo, eu ouvi uma pessoa dizendo assim: eu não dependo de ninguém, eu me basto. Aquilo chega a me estremecer assim, quando eu ouvi aquilo, eu me basto, né? Uma coisa incrível. Aí você olha aqui e diz assim: você se alimenta? Pergunta que deveria vir para aí: você se alimenta? É Deus que faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de modo que ele tire da terra o seu sustento. É da terra que vem o sustento do homem, o alimento dele, os elementos que servem de instrumentos para o seu desenvolvimento, o seu trabalho, o seu crescimento, as pesquisas e todo tipo de eventual crescimento no conhecimento, na ciência e na tecnologia, depende absolutamente da terra, que tem todos esses elementos que são explorados para o benefício do homem. Isso é o que a Bíblia diz e essa é a realidade constatada. Isso não vem do homem, vem do Senhor, que mantém, conserva, já criou essas coisas bem estruturadas para viabilizar a vida do homem, o sustento do homem, dos animais e assim esse crescimento que a gente possa eventualmente ter, né? O Salmo 104, versículo 21, ele diz: até os animais selvagens dependem absolutamente de Deus, que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Diz assim: os leõezinhos, Salmo 104, verso 21. Está muito bem, Gabriel está craque aí, obrigado. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Você pensa que não, mas é Deus que vai sustentar os animais, que permite que haja essas presas, de modo que os animais mais robustos, no caso aqui como é que é o contrário da presa? O predador, né? Os predadores. Então Deus mantém essas coisas aí, né? O verso 27 também, o Salmo 104 é rico nisso aí. Eu estou destacando apenas alguns textos, né? Algumas partes aí. O versículo 27, verso 27 até o 30 diz assim: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Verso 27, o Salmo 104, falando dos animais, das aves, né? Todos esperam. Se Deus dá, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, se eles se ocultar também, eles se perturbam, ficam perturbados. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, são alguns textos para nos dar a ideia, ou formar, ou fortalecer em nosso coração a ideia de que dependemos do Senhor em tudo. Então, às vezes, a história do poder que eventualmente pode vir à mente, ou de um sentimento arrogante de superioridade,
isso pode ser uma armadilha para nós. Então, quando a gente vai na palavra, a gente vai ver que a gente depende absolutamente de Deus todos os dias. Pode ser assim: ah, não, eu já tenho bastante, eu me basto, entre aspas, segunda frase que eu ouvi desse homem lá. Tome cuidado, porque se Deus corta, as coisas mudam muito rápido, né? Uma vez, ouvindo uma pessoa muito vivida, né, e experiente nos negócios e tudo, no mundo da empresarial e tudo mais. E aí, um parente meu que trabalhava com uma dessas pessoas muito ricas, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte, e ouviu um outro dizendo assim: não, eu não preciso de ninguém, eu tenho o meu trabalho. E olha que não era nem empresário, nem coisa nenhuma. Eu tenho meu trabalho, não preciso de ninguém. Aí ele diz: eu já vi edifício maior cair. E esse meu parente, né? Ele diz: porque eu trabalhei com um empresário conceituado no estado que faliu completamente. Era muito rico, muito dinheiro, e quebrou totalmente, né? Então, é isso que o Salmo está dizendo: cuidado com a arrogância, porque se Deus corta, aí há uma perturbação. Pode ter uma perturbação. Então, a dependência do Senhor é fundamental, e é isso que esses discípulos aprenderam nessa ocasião, né? Essa experiência de depender, de aumentar a sua devoção, o seu tempo de oração com o Senhor. Quando chega lá na frente e os apóstolos, agora sem a presença visual de Cristo, enfrentam alguns problemas na igreja, e isso começa a exigir deles mais tempo de se preocupar com as coisas lá. Aí eles: opa, a gente não pode falhar, a gente já viu que não dá certo se a gente errar na nossa função. Nossa principal missão é trabalhar na oração e na palavra. Então, irmãos, precisamos de gente para ajudar nessas outras tarefas igualmente importantes, mas nós não podemos abrir mão de oração e de pregação. As duas coisas fundamentais para os 12 no início da igreja eram oração e pregação. Oração e palavra. Nós não podemos abrir mão disso. Precisamos de irmãos, bons homens, boas pessoas que tenham competência, responsabilidade e para resolver essas situações, essas outras questões. Mas a gente não pode abrir mão disso. Então eles foram aprendendo com Cristo nessas experiências. Isso não foi aleatório, não foi à toa. Jesus certamente permitiu que isso acontecesse para que houvesse aprendizado. Nesse momento do ministério de Jesus, ele está justamente diminuindo a atuação junto às multidões e procurando mais tempo com eles, os discípulos, porque ele estava já próximo de seguir para Jerusalém e cumprir a missão dele de se entregar pelos nossos pecados. Então, era necessária mais essa experiência que ficou certamente gravada nos corações desses homens, né? E nós precisamos também aprender da mesma forma, depender do Senhor, confiar nele e também não perder a nossa devoção em orar, né? Jejuar, estar na presença dele, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra. Uma outra coisa que a gente encontra, além daquilo que a gente já conversou na outra semana, é o Pai. Vimos os discípulos, a situação deles e esse aprendizado importante, e agora nós temos a história do Pai. Nós não conhecemos exatamente quem era esse homem, né? Mas temos alguma coisa para a gente destacar daqui. Lá em Marcos 9:21, Jesus falou com o pai desse rapaz. Lembra que Jesus chega, faz uma pergunta lá para os discípulos que ficam mudos, né? E a gente já viu aqui algumas lições aprendidas com isso, mas a gente também tem alguma coisa para aprender com o pai. Jesus faz uma pergunta ao pai. Jesus pode estar fazendo pergunta a mim, meu pai, fazendo pergunta, pelo que eu vi, o Senhor também é pai,
O Jean ali, acho que não é pai, né? E Moisés é pai, nem que seja de adoção, certo? Nós temos algumas responsabilidades, porque Jesus pode nos perguntar algumas coisas, né? Olha aí, tá bom? Beliscar a criança é complicado, né? Sempre tem umas coisas, né? Jesus fez uma pergunta ao pai daquele rapaz. Já era um jovem, não era mais uma criancinha, né? E Jesus diz assim: há quanto tempo isso lhe sucede? E diante dessa pergunta, ele recebe uma resposta também. E ele diz: olha, desde a infância. Desde a infância a gente vê isso acontecer. E o texto diz, no versículo 22, esse aí qual é? Ele diz o que é que acontece, o que é que acontecia, né? O que é que está acontecendo? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água com o propósito de matar aquela criança. Desde a infância. Observe essa expressão. Desde a infância. Chamei a atenção na outra semana que essa pergunta era importante com a resposta, porque isso ia mostrar a dificuldade que os homens tiveram durante toda essa trajetória daquele rapaz de curá-lo, de saná-lo, de aliviá-lo daquela opressão. Aí, então agora vocês estão vendo que ninguém conseguiu. Aí mostra o poder de Cristo resolvendo a situação. Mas também mostra para a gente que o inimigo que estava atuando nessa criança, nesse rapaz, já vinha atuando desde a infância. Você acha que isso hoje não acontece? Pode não acontecer fazendo esses mesmos efeitos, com essas mesmas consequências da maneira como a gente vê aqui, mas com o propósito de o matar, de destruir e de roubar a paz, de roubar a tranquilidade, de roubar a harmonia na família e de roubar a esperança, a fé dos pais em ver crianças se desvirtuando ou sendo influenciadas para o mal. O inimigo, os demônios aqui, diga-se, né? Ou o inimigo, o espírito imundo, como Jesus fala aqui, ele tem propósito de destruir. Jesus mesmo já disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa criança vinha desde a infância recebendo essa influência maligna, buscando destruir. O inimigo não tem misericórdia, não tem piedade, não tem trégua, nem tem qualquer outra coisa boa que você possa pensar. Qual era o objetivo? Desde a infância, querendo destruir. Joga no fogo, joga na água e vem buscando destruir aquela criança. O inimigo busca destruir as crianças desde cedo. Não pense que as crianças não são alvo do inimigo. O inimigo hoje em dia ainda quer atacar as crianças. Quer fazer com que as crianças sejam colocadas numa situação humilhante. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a glória de Deus aqui na terra. Ele é um representante de Deus aqui na terra. Deus o colocou aqui para ser o seu representante. É a bandeira de Deus aqui, dizendo: isso aqui é meu. Está aqui o meu representante. Ele tem poder para governar. Ele é autoridade sobre tudo isso aqui. Ele é semelhante a mim. Infelizmente, a queda foi destruindo essa semelhança, essa imagem de Deus. Dignidade para o homem de organizar, de administrar a terra, de dominar a terra, de ser aquele representante do Senhor, digno, com a imagem de Deus aqui. O que é que o inimigo quer fazer? Destruir a imagem de Deus. Quer pegar essa imagem de Deus, de ser o administrador da terra, de ser o controlador, o dominador da terra, para ser uma pessoa jogada no chão, para ser alguém desfigurado. Sai da imagem de um homem e vai para uma imagem desfigurada
de uma fragilidade. Às vezes os homens são treinados desde a infância, as crianças, os rapazes, os meninos são treinados para serem efeminados, para serem frágeis. O homem foi criado para domínio, para serem homens, líderes, controlar as coisas que Deus criou, a natureza, a terra, o mar, os ares. Ele foi colocado para ser o dominador, representante de Deus aqui. E agora eles são criados desde a infância para serem efeminados, fraquinhos, desvirtuados do caminho que Deus traça para o homem, fugindo da presença dele, para ser humilhado, para ser colocado. Aí coloca coisas para ele realmente se desfigurar. Aí vai para as drogas, bebidas, vai para impureza, para um excesso de sexualidade desde a infância, e vai desvirtuando a criança para que ela possa se afastar do Senhor. Aquilo que era conceito de Deus, aquilo que os ensinos da palavra, dizendo assim que Deus criou, que Deus reina, que Deus tem ordens, que tem controle, que tem leis, tem mandamentos, aquilo é desvirtuado, é tirado da criança desde cedo. Quando lá na época da saída do Egito, quando Deus dá os mandamentos, passa os mandamentos para os homens, né, para os israelitas, ele vai dizendo aos pais: vocês têm uma responsabilidade muito grande. Esses mandamentos, né, são para vocês passarem para seus filhos, para eles aprenderem. Começa logo cedo, de manhã, no meio do caminho, durante o dia, à tardinha, lá à noite, quando for dormir, fala dessas palavras da lei, fala desses mandamentos, fala dessa... Interessante que essa história, quando ele dá essa determinação, é logo depois de dizer assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. O amor a Deus, o destaque de reconhecer a Deus na vida dele era a coisa fundamental para para as crianças. E os pais tinham uma responsabilidade diante de Deus para passar isso para os filhos. Até mais tarde, quando ele diz: olha, vocês vão celebrar a Páscoa. Esse vai ser o principal dia aqui, o mês principal, esse mês aqui vai ser fundamental, a saída do Egito. Você vai fazer desse jeito. Aí começa a explicar: olha, pega o cordeiro, faz isso, pinta lá os umbrais da porta. E mais tarde, nas gerações futuras, se seu filho perguntar, você vai lembrar eles: isso aqui foi o Senhor que fez, foi desse jeito. Então você tenha o cuidado, Deus deu cuidado para os pais de tome conta dos seus filhos. Ensine o que é certo desde a infância. Não deixe isso para mais tarde, porque o inimigo já ataca logo cedo. Ele está cedinho. Você olha nas escolas hoje em dia, logo cedo desvirtuando. Deus não, aqui ninguém pode falar em Deus. Primeira coisa, o mandamento de Deus diz: fale todo dia de manhã cedo acerca do louvor, do amor ao Senhor, do mandamento de honrar o Senhor, sobre tudo, tanto na mente como nas suas ações, no seu esforço. Ame a Deus sobre tudo, dê prioridade ao Senhor. Quer que a gente é treinado hoje em dia na escola? Esqueça Deus. O que vale aqui é outra coisa. Estou ensinando outra coisa para vocês. Isso aí é outro negócio. Esqueça Deus. Chega na universidade, pronto, aí começa cedo, desde a infância. Esse menino já vinha sendo atacado desde cedo. Nós não podemos abrir mão de, desde cedo, também colocar a palavra de Deus na mente das crianças. É uma guerra espiritual. Não é contra os homens, não é contra as pessoas, nada disso. Porque muitos são usados como instrumentos, influenciados por essas ações demoníacas, para justamente destruir a imagem da criança, que era a imagem de Deus, e colocar numa situação depravada, jogar no chão, deixar esticado, bêbado, deixar viciado, deixar envolvido na pornografia, deixar envolvido completamente nos prostíbulos. É assim que o mundo vai querer colocar as crianças nossas aí, desde cedo. Não é cedo demais
orar. Nunca é cedo demais orar pelas crianças. Um exemplo está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, quando a gente encontra a história de Ana. Já é bem conhecida, até das crianças tem história de Ana, mas a gente tem que chamar a atenção, porque só conhecer é pouco. Chama a atenção de novo. Quando ela, depois de orar, 1 Samuel, capítulo 1, logo, versículo 27. E ali, quando ela ora por um filho, certo? Ela ora por um filho, depois de muito tempo, perseverante na sua oração, ela fica grávida, tem a criança, né? Deus honrou a perseverança da oração daquela mulher, e ela chega assim, no templo, para apresentar seu filho, né? Diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Que idade tinha esse menino? Que menino era esse? Quem sabe? Samuel, profeta, se tornou profeta, né? Qual era a idade que Samuel tinha quando Ana começou a orar por ele? Ele não havia nem nascido. Ele não havia nem nascido. Quando o menino é desmamado, foi o que ela fez? Levou ele para a discoteca, levou ele para a balada. Vamos botar as opções aqui para ver se a gente consegue marcar alguma opção. Levou ele para a festinha dos amigos, para os aniversários das pessoas lá, dos coleguinhas da escola, que não tinha, né? Estava desmamando aí. Para onde Ana levou? Os pais querem o melhor para os filhos, naturalmente, né? Então, você vai agora, eu vou mostrar essa criança desde cedo as coisas bonitas desse mundo, para que ele seja um grande conquistador. Ele vai ser um político importante, vai ser um médico importante. Vou levar ele lá para a roda de médicos, vou para a roda dos filósofos, para que ele comece a ouvir desde cedo as discussões filosóficas dos homens, para que ele aprenda a ser um bem-sucedido homem, um rico, sei lá o que e tal. O que é que ela faz? Leva para o templo, apresentar ao Senhor. Eu orei, o Senhor me respondeu, e eu estou aqui, Senhor, cumprindo minha promessa. Vou devolver ele ao Senhor. Ela vai e leva ele para morar no templo juntamente com o sacerdote e aprender das coisas de Deus. Não abandonou como mãe, não, apenas entregou para ser criado nas coisas do Senhor, e vinha sempre lá visitar o filho. Queria o melhor para o filho diante do Senhor, reconhecendo que tudo vem do Senhor, inclusive o seu filho. E ali vai, aprende. E esse menino também, desde criança, já foi profeta. Já aprendeu as coisas, e Deus o usou também desde criança a ser um profeta. E assim se tornou um grande profeta registrado. Temos 2 livros aqui que levam o nome dele, e isso é um destaque especial. O nome de Deus honra a oração de uma mãe que deseja realmente que os filhos se encaminhem no caminho do Senhor, né? O texto que eu falei antes, que Deus havia realmente falado para o povo de Israel, está em Deuteronômio, capítulo 6, quando ali tem a repetição toda da lei. E ele diz assim no capítulo 6, versículo 6, Deuteronômio, né? É o 5º livro. Ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar. A tônica da vida do pai, da mãe, de querer ver seu filho, o sucesso do seu filho, não é o sucesso nesse mundo, mas o sucesso com Deus, é fazer
com que essa criança conheça o Senhor. Fazer com que essa criança entenda que tudo vem dele. Fazer com que essa criança entenda que todos são pecadores. Fazer com que essa criança também entenda que Deus manda o Salvador para nos resgatar dos nossos pecados. Levar essa criança a Cristo é a principal missão que um pai e uma mãe têm nessa vida. Feito isso, aí as demais coisas Deus vai providenciar. Nem se preocupe. Faça isso, faça aquilo que Deus manda. Lembrei, agora quando Deus fala para Josué, né? Quando fala para Josué, diz, olha, só vou exigir de você o seguinte: cumpra o que está aqui escrito na lei. Não se preocupe, que nenhuma nação vai lhe resistir. Ele não disse assim, olha, prepare os seus melhores soldados aí, os melhores guerreiros, vai fazer um treinamento de guerrilha ali, todos os dias de manhã cedo você faz treinamento com eles, porque o negócio vai ser feio lá, você tem que se preparar. De manhã, tarde e noite você vai treinar com esses guerreiros, pega os melhores, começa a ensinar as crianças logo cedo a pegar no arco, a pegar numa lança, a pegar numa espada, vai fabricando, pega aí, e você vai ser, ninguém vai vencer você, não. Isso. Se apega à palavra. Se apega à palavra que você vai, ninguém vai vencer você. Porque eu vou guerrear as guerras. Né? Então, é interessante. Se preocupa principalmente na trajetória de vida do seu filho, de levá-lo a Cristo, ensinar a palavra de Deus. O inimigo, e Deus vai suprir o resto. Deus vai suprir o resto, nem se preocupe. Agora, se o inimigo está aí desde criança, desde cedo, atacando os nossos filhos, atacando as criancinhas, fazendo com que elas se desvirtuem completamente e se afastem completamente da imagem e semelhança de Deus e se tornem pessoas realmente destruídas, e em alguns casos até mortas, porque o inimigo é impiedoso. Se ele recebe autorização para tirar a vida, ele vai fazer. Ele não tem contemplação, ele vai fazer. Lembra da história de Jó? Quem lembra da história de Jó vai concordar comigo, porque quando Satanás não teve autorização, ele não fez. Destruiu um bocado de negócio lá, mas quando ele pôde tirar a vida, ele também fez. Então, foi autorizado, Deus só disse, então não mexe com ele, isso aí eu vou mantê-lo vivo. Eu quero provar para você que você está errado. E Deus autorizou, porque o inimigo, por mais forte que seja, não vai fazer aquilo para o qual não tem autorização para fazer. Se Deus autorizou o motivo pelo qual não autorizou, é outra história. Mas Deus é soberano. Mas ele não tocou em ninguém enquanto não foi autorizado. Quando autorizou, ele não teve contemplação, simplesmente destruiu tudo lá, servos, gados, filhos de Jó, tudo. Se ele pôde, ele fez. Aqui, para essa criança, ele tentou matar. O texto diz, o pai vê claramente isso, que está querendo matar meu filho. Mas por incrível que pareça, por mais que essa criança tivesse sido lançada em água, no fogo e tudo, conseguiu resistir. Foi forte o suficiente. A força estava nela? Não, Deus não autorizou que matasse. Deus controla essas coisas. Se desde a infância o inimigo está lá, lutando para destruir os nossos filhos, não é cedo demais para nós também mostrarmos nossa responsabilidade diante de Deus de falar com as crianças desde cedo a verdade, a palavra de Deus. Tua palavra é a verdade. E ensinar coisas do mundo, né? Os valores que o mundo defende, os valores que a palavra de Deus defende, os valores morais, ensinar coisas, conversar com os nossos filhos, nossas crianças desde cedo. Não ignore isso. Nós não temos esse direito de ignorar e deixar as crianças seguirem seu rumo aleatoriamente, e deixar que o mundo faça essa educação, que faça esse trabalho de alienar a criança de Deus, de alienar a criança de valores morais absolutos, das coisas relativas à vida eterna, às coisas espirituais. O mundo está aí desde cedo atacando. Nós não temos esse direito de negligenciar isso aí. Também temos um outro
aspecto a analisar nessa história, que são os discípulos, né? Nós já chamamos a atenção que eles já tinham tido vitórias nessa área. Tinham tido vitória nessa área. Mas falharam nesse caso aqui. Ficaram frustrados, fracassaram na luta para expelir o demônio daquele jovem, né? E Jesus vem em socorro e lá no final ele explica o motivo da falha deles. Falta devoção, faltou dedicação na oração, né? Em relação ao pai, né, do rapaz, temos mais algumas coisas a enxergar aqui, né? Ele sabia que Jesus tinha poder sobre espíritos imundos, porque a fama de Jesus já havia corrido desde a Galileia, por toda a região da Galileia, desceu até a área central de Israel, a parte de Samaria, mas também alcançou a Judéia, e vinham pessoas da Judéia até a Galileia para ver Jesus curioso. Até os escribas e fariseus eram levados para lá por curiosidade e também para buscar meios de achar alguma coisa contra ele. Não só o território de Israel foi alcançado com essa fama, mas também as regiões aqui de Tiro e Sidom, aqui perto do mar Mediterrâneo, né, que também foram alcançadas por curas de Jesus, né? Quando ele chega lá naquela região de Tiro e Sidom, ele vai curar também pessoas ali. Então a fama dele realmente cresceu muito. Aquele homem certamente sabia dessas coisas, né? Que Jesus era poderoso e levou o filho até Jesus, só que não encontrou Jesus, encontrou 9 discípulos, e ali a ideia de encontrar os discípulos que estavam sempre próximos de Jesus, acompanhando, certamente ele encontrou ali uma grande possibilidade. São os representantes de Cristo, são representantes daquele homem que curou, então certamente eles também vão poder me ajudar. E aí ele teve uma grande decepção, né? Porque diz: roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam fazer, né? Então o pai certamente pode ter pensado que, puxa, Jesus tirou espíritos de várias pessoas, muitos espíritos imundos por aí foram tirados por ele, e agora esse que os representantes dele não conseguiram. Então certamente esse pessoal, esses espíritos aqui são superiores, são mais fortes, eles têm um poder maior, e certamente esse Jesus talvez não consiga tirar, porque ele disse: se podes, vem me socorrer, né? Se você pode, vem me socorrer, me ajude. Então antes ele vinha com uma convicção muito certeira de que Jesus realmente poderia ajudá-lo. Agora ele já coloca um pouco de dúvida, porque os próprios representantes de Cristo não puderam vencer aquele mal. Aí ele certamente, então, se eles não venceram, talvez Jesus não tenha poder sobre essa casta especial de demônios, que são muito fortes, muito poderosos, e assim Jesus talvez não consiga. Então essa ideia passada para o homem, quando os discípulos também se comportaram inadequadamente, isso trouxe dúvidas em relação ao Senhor. Essa é uma lição que a gente pode também pensar, dizendo assim: olha, quantas coisas os crentes hoje em dia não fazem, ou deixam de fazer de modo correto, ou fazem de forma errada, ou praticam tanta injustiça, tantos pecados que são atribuídos até a cristãos que deveriam ser exemplos para essa sociedade, e ser aquelas pessoas que deveriam ser de uma conduta realmente confiável, esperada. É uma conduta esperada, né? Uma pessoa que tem uma conduta que todos esperam ali, olha, aquela pessoa vai se comportar desse jeito. Ele é um crente, ele não vai fazer isso desonestamente, ele não vai fazer isso de forma errada, ele não vai praticar esse tipo de desonestidade, ou de crime, ou de absurdo, de traição e de infidelidade e muitas outras coisas mais
que estão acontecendo e são pessoas que se intitulam cristãs. Essas pessoas, esse tipo de conduta traz vergonha para o Evangelho e traz também uma certa incerteza em relação ao próprio Cristo, ao próprio Senhor. Que as pessoas agora não estão dando mais esse crédito todo. Poxa, aí, os crentes hoje em dia estão aí, então esse Cristo aí não serve não. Aí o povo que se diz santo, que se diz isso, que se diz aquilo. Então a fraqueza no pecado dos homens, a maneira como os homens e mulheres que se dizem cristãs se comportam nesse mundo, trazem essa impotência para eles mesmos, a falta de poder por falta de devoção, de dedicação ao Senhor, e entram no mundo de pecados. E por conseguinte vão trazer uma difamação, uma ideia errônea acerca do próprio Messias, acerca do próprio Cristo. Ele diz, agora eu não confio tanto que o Senhor vai poder. Mas se o Senhor pode, isso ocorre. Então a gente tem de pensar na maneira como nós também nos comportamos diante do mundo, que isso pode trazer uma repercussão negativa ao nosso Senhor, em relação ao nosso Deus, ao nosso Salvador. E a gente é muito responsável hoje por fazer muitas coisas erradas e que prejudicam a imagem, mancham a imagem do Evangelho e certamente do Senhor, dificultando o acesso das pessoas a Cristo, deixando as pessoas, fechando as portas para o Evangelho. Mas a história não terminou ainda. Jesus vai agora de encontro ao menino e encontra um espírito que ele diz que é imundo, né? E os espíritos, as pessoas podem não aceitar, muitos hoje em dia podem não aceitar a ideia de espíritos, né? E tudo por um mundo muito materialista, né? A gente querendo só reconhecer como verdade aquilo que a gente consegue pegar, palpar e ver, mas os espíritos também tem muita coisa em nós que nós não vemos e estão presentes em nós. No mundo tem muita coisa que existe e nós não enxergamos e são claramente existentes. E os espíritos existem, né? Se as coisas espirituais não existem, Deus também não existe. Se Satanás não existe, Cristo também não existe, Deus não existe. Uma coisa leva a outra, né? E nós sabemos que esses espíritos, eles tendem, são caídos, não são santificados, vamos dizer assim, não estão na perfeição de Deus, são caídos e buscam fazer mal às pessoas. E não é só algumas pessoas. Lá no Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e ele coloca uma frase relativa a isso aí. O sedutor de todo o mundo. Ele é o sedutor de todo o mundo. O sedutor, aquele que vai seduzir, que vai atrair o mundo para se afastar de Deus. Olhe as palavras que ele diz a Deus em relação a Jó. Olha, se você tirar a riqueza de Jó, você vai ver que ele vai falar mal de você, vai lhe amaldiçoar. É essa a ideia. Seduzir o mundo para que o mundo, os homens, né, se afastem do Deus Criador. É essa a ideia de sedução. Sempre buscar destruição, de afastamento do homem. E o homem depende de Deus. Sem ele, nada pode fazer. Mas esse é o sedutor, Satanás. E observe que o próprio texto aqui nos ajuda a entender que existe um grupo de mensageiros ou de espíritos que atuam juntamente com esse Satanás, que é o adversário, que é a antiga serpente que ele está falando. Ele está fazendo certamente uma ligação com o Éden, quando a serpente atraiu, seduziu a mulher e conseguiu enganá-la e fez
ela e o primeiro homem pecarem. Mas só que ele não age sozinho. Ele diz aqui: ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mostrando aí não só a semelhança que ele quer trazer em relação ao reino de Deus, quando Deus também tem os seus anjos, mas ele tem os seus anjos. Os anjos aqui significam mensageiros, né? Os seus agentes. Né? Ele tem os seus agentes, aqueles que estão de uma certa maneira sob uma hierarquia, funcionando sob uma liderança. Essas palavras de liderança, de domínio, elas são usadas também pelo apóstolo Paulo, dizendo assim que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele fala isso lá no livro de Efésios. Então, nós vemos então essa estrutura diabólica funcionando para seduzir o mundo, para tirar as pessoas do caminho da verdade, com engano. Sedução significa que ele vai atrair com engano, né? Do mesmo jeito como fez para ela. Deus não disse para você comer de todas as árvores? Essa foi a ideia. Não foi isso que Deus disse. Deus disse para comer de todas as árvores, exceto, mas ele vai com a sedução para enganar. Mas Deus não disse para comer de todas? Mas não, você está enganado. Ela sabia. Tentou ainda, mas foi caindo no laço. Né? Então, o cuidado com o que Deus diz é muito importante, porque a sedução muitas vezes vem com uma aparência de verdade, com uma aparência de piedade, mas ela traz um engano ali, a pegadinha, e a gente tem que ter cuidado com isso. E observe que ele tem os seus anjos. Então esse espírito imundo aqui está atrelado a esse grupo de espíritos ou anjos, que são seres espirituais, que estão ligados a essa entidade maior chamada Satanás, ou diabo, que tem esse poder de influenciar e de seduzir o mundo, as nações, os governos, as pessoas. É uma sedução, né? Eles estão a serviço e causam certas opressões. São exemplos que a gente vê no ministério de Jesus. Na época do ministério dele aqui, a gente vê essas opressões causando males às pessoas, algumas doenças, e buscando destruir. Alguns andavam até dentro de cemitérios, né? E andavam dentro dos sepulcros mesmo, em lugares que até para os judeus seriam imundos, né? Até para nós hoje, né? Então eram coisas que ficava difícil tocar em corpos mortos aqui, eram coisas terríveis que havia, que provoca esses espíritos, né? Provocam nas pessoas. E nesse caso aqui, quando Jesus fala para ele fala de um espírito mudo e surdo, causando até esse tipo de coisa, né? E algumas doenças e até umas limitações nas suas funcionalidades do corpo, para realmente oprimir, dominar aquela pessoa, né? E é isso que a gente vê. E tem um poder de influenciar as nações. Nós já vimos aqui claramente no livro de Apocalipse, João dizendo que ele é o sedutor do mundo. Mais na frente, quando Jesus, um pouco antes, né, Jesus, quando foi tentado lá no deserto, vê uma declaração desse Satanás, desse inimigo das nossas almas, mostrando que ele realmente tinha um poder sobre as nações, sobre os reinos do mundo. Lucas capítulo 4, versículo 5, Gabriel. Ele diz assim, olha, falando para Jesus, né? Levando Jesus para uma certa posição ali, que Jesus foi levado para ser tentado mesmo ali no deserto. E aí ele mostrou por um momento, versículo 5, né? Capítulo 4, versículo 5 até o 7, ele diz assim: todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Então o diabo já tinha um poder sobre os reinos do mundo. Ele tinha uma influência, ele não é o sedutor de todo mundo, ele tinha já um poder. Certamente quando o homem caiu, ele também perdeu um pouco dessa autoridade, que acabou sendo assumida pelo diabo, e ele agora diz assim: isso aqui, essa autoridade é minha, eu posso dar a você. Você não precisa construir o seu reino, você não precisa
ir para a cruz ou morrer para construir o seu reino, edificar o seu reino, a sua igreja. Eu lhe dou isso aqui, não precisa sofrer. Não precisa sofrer. Eu lhe dou isso tudo que já está na minha mão. Eu dou a quem quiser. Basta você me adorar. Versículo 7 aí diz, né? Portanto, se prostrado me adorares, toda essa glória, toda essa autoridade será tua, falando para Jesus. Ele tinha esse poder. Mais na frente, o apóstolo João diz, o mundo jaz no maligno, mostrando como essa influência do inimigo espiritual é poderosa, de maneira que o mundo ficou sem reagir. Ele jaz, ele está deitado ali, ele está inerte sob o controle, sob o domínio do maligno e não consegue reagir, não sai daquele lugar. A igreja não pode cair nessa armadilha, ela tem de reagir, ela tem de ser forte, compreender que ela não está sob o domínio do maligno, ela é livre disso, ela está sobre tudo isso, ela não está sob o domínio do maligno. A igreja está fora desse alcance, mas observe como o mundo jaz, está ali sem reagir, como morto, né? E é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Esse mundo espiritual é o campo de guerra nosso. Ele diz que a nossa luta não é contra as pessoas, contra sangue e carne, mas contra isso. E os apóstolos, a ferramenta, uma das ferramentas principais que deve permear todo tipo de instrumentalidade armada que a gente possa ter, espiritual naturalmente, né? A oração, a fé, a justiça, a salvação, mas ele diz que a oração era um instrumento que eles tinham e que faltou naquela ocasião para vencer esse inimigo, né? Mas sim contra principados, Efésios 6,12, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. É isso que Paulo diz, né? E mais na frente, Paulo também diz que a vida cristã exige de tal maneira uma harmonia e uma vida de mutualidade e perdão, que se a gente se afasta dessa maneira correta de viver a vida cristã, a gente está dando margem para que Satanás avance na nossa vida. Ele diz lá em 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11, que ele diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós eu fiz na presença de Cristo. Versículo 11, 2 Coríntios 2, 11 agora. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele tem os desígnios. O desejo dele é seduzir, destruir, matar, roubar, quer acabar com a gente. Ele disse: se você viver a vida cristã, se tem alguém pedindo perdão, você não perdoa, você está dando margem para que Satanás alcance vitória sobre o seu terreno. Ele diz: nós não ignoramos os desígnios dele, nós sabemos qual é o interesse dele, de causar divisão entre os irmãos, de causar contendas entre os irmãos, de haver ódio, remorso e outros sentimentos aí que vão destruindo a comunhão entre os irmãos. Ele diz: nós não lhe ignoramos os desígnios. Por isso, se tem perdão, pede perdão, perdoe. Se tem a coisa para perdoar, para pedir perdão, peça. Para ter comunhão, a vida cristã precisa estar bem harmonizada com os irmãos, com o Senhor, porque senão Satanás ganha vantagem. É uma luta que nós temos, é a guerra, né? Mas eles sabem já, e a Bíblia fala, né, que esses seres espirituais, eles não vão eternamente exercer esse poder. Vai chegar um fim. Apesar da nossa vida aqui, a gente enfrentar como crentes algumas batalhas espirituais desse tipo, né, e a gente ter de enfrentar certas situações difíceis e podermos vencer. Pode ser que muitas vezes nós damos espaço para o inimigo, mas fique certo, esses inimigos espirituais não terão permanência eterna.
eles não vão exercer esse poder de forma permanente na eternidade. Um dia isso vai cessar, mas muitos serão engolidos pelas artimanhas, pelas armadilhas do inimigo, e vão ficar lá como o mundo, como a gente viu aqui, João dizendo, né, que o mundo jaz, ele se entregou. Muitos serão perdidos nisso aí, não tem dúvida, tá? A Bíblia está bem clara aí, mas a gente está sendo alertado. Nós aqui, talvez muitos que vão talvez ouvir ou ver isso mais para frente, e muitos serão perdidos. Quando a gente vê Mateus 25, versículo 41, a gente vai ver que o rei, o Messias, que virá uma segunda vez, no segundo momento, e ele vai estabelecer de forma definitiva e permanente, mostrar claramente que o reino dele realmente é eterno, e é poderoso, e é glorioso para todos. Isso vai ser demonstrado, e vai dizer que vai ter um julgamento, e muitos não vão participar desse reino eterno de glória, e de amor, de justiça. Ele diz, então, versículo 41 de Mateus 25, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mais uma vez, a expressão do diabo e seus anjos, os seus agentes, os seus mensageiros, mostrando aí que essa ligação aí desse espírito imundo e outros que atuaram ali naquela época, e eles também fazem parte desse grupo, e ambos, tanto Satanás como esses anjos, já têm um lugar, um local destinado e um julgamento já estabelecido, já existe uma sentença, não é que eles ainda serão avaliados, eles já têm uma sentença estabelecida. Fogo eterno é um local preparado já para eles, diabo e seus anjos, já está preparado para eles. Eles não têm uma possibilidade de ganhar no julgamento, de vencer na hora de colocar a balança. Não existe essa possibilidade, já está sentenciado isso, sem direito a recurso, né? Por fim, quando Jesus chega lá, quando Jesus se aproxima, olha o que acontece. Marcos 9, 20. E trouxeram, porque Jesus pediu, cadê? Traga esse rapaz. E trouxeram, versículo 20, né? Trouxeram. Quando ele viu a Jesus, olha o que acontece. O Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Tudo bem que a gente pode pensar aí nos sintomas de uma doença, várias coisas aí. Não estou discutindo isso, mostrando que havia, independentemente de qualquer enfermidade, um espírito agindo nesse rapaz. Um espírito que Jesus chama de espírito imundo. Mudo e surdo, que o texto mostra que era um espírito imundo. O versículo 25 diz que era o espírito imundo que Jesus chamou de surdo e mudo, certo? Mas no 20, esse espírito, imediatamente, quando vê Jesus, aí agita com violência aquele rapaz. Será? Por que agitou com violência? Às vezes acontecia coisas parecidas quando Jesus determinava que o espírito saísse. Mas aqui Jesus ainda não tinha dado uma ordem para ele ser expulso, para sair daquele rapaz. Simplesmente ele vê Jesus e agita o jovem. Tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades aqui. Estou encerrando. Aquele homem já estava nessa conversa lá. Veja só, quando Jesus chega, já tem uma conversa, um bafafá lá, né? Uma discussão dos escribas com os 9 apóstolos. O pai estava lá, meio perdido, querendo uma solução para o filho. Os discípulos não conseguiam expulsar o demônio, os escribas estavam lá discutindo com os discípulos,
a multidão estava por lá também, e ninguém sabia mais o que fazer, a discussão já era, esse espírito aí é mais forte do que os outros, e lá vai, e agora o pai já estava preocupado, achando que realmente ele não tinha mais solução, porque aquele espírito, se é o homem que vinha tirando os espíritos, todo mundo não conseguiu, os seus discípulos não conseguiram, ele também provavelmente não conseguiria, era uma casta superior. Talvez esse espírito se achou tal. Espera aí, vou mostrar para ele que eu tenho força aqui. Apesar de que a maioria dos que apareceram antes sempre dizia: o que é que tenho contigo, Senhor? Já é hora do Senhor mandar a gente para o castigo eterno, né? Jesus nem falou nada, simplesmente ele, como se quisesse se achasse superior, desafiando o Senhor Jesus, né? Ou simplesmente a própria presença de Jesus já era um incômodo muito grande para aquele espírito, e ele realmente ficou agitado ali. E o espírito disse que era, a palavra diz que ele era mudo e surdo. Então ninguém conseguia falar com aquela pessoa, com aquele rapaz, para ele ouvir, porque ele era surdo. O mudo necessariamente não é surdo. Você fala com o mudo, ele consegue ouvir e pode gesticular e até se comunicar. Mas com o surdo ele não ouve. E portanto ele não tinha condições nem sequer de aprender a falar. Mas o que se tem é que provavelmente isso era ocasionado pelo espírito, porque dizia espírito surdo e mudo, certo? Então o espírito nem ouvia o que as pessoas falavam. Talvez os discípulos falaram e o espírito, por ser surdo, não ouviu. Mas aqui nós estamos com aquele que tem poder sobre tudo. Então ele fala e até o surdo escuta, até o surdo ouve, né? Nós estamos aqui diante daquele que tem poder sobre tudo isso. O mar era revolto, não tem ouvidos, e ouviu a mensagem de Jesus: acalma-te, cala-te, fica quieto. Aí ele ficou, né? É o Criador, o Senhor. Então nós temos essa guerra espiritual, mas quero deixar a mensagem ruim aqui? Não, é uma mensagem de esperança. Lembre-se que nós temos algumas fórmulas importantes: a devoção ao Senhor, a oração para trazer poder. Mas o poder do inimigo, de fato, está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Já tem uma sentença, já tem uma destinação para ele, e já existe uma corrente que um grande anjo aí, um poderoso anjo, tem nas mãos para prendê-lo por 1000 anos, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 e 2. Um grande anjo vai prender, poderoso anjo vai prender com uma grande corrente. A gente está falando espiritualmente, que ele é espiritual, não é uma corrente feita de ferro, de aço. É o poder de prender, de neutralizar as suas ações neste mundo. Aqueles que estão em Cristo, no entanto, eles não precisam ficar com medo. Não precisam ter medo dessa guerra espiritual. Ela é uma guerra espiritual, ela é perigosa sim, mas ela é uma guerra que já tem um vitorioso, acertado, definido, estabelecido. Quando Jesus dá ordem para aquele espírito, não teve surdez, nem mudez, nem qualquer outro tipo de limitação que impedisse que a voz, o comando que vem da parte do Senhor fosse cumprido. O espírito realmente foi expulso e a ordem foi que nunca mais voltasse a ele. Uma coisa permanente que ele faz, uma cura permanente, uma salvação permanente. No livro de João, capítulo 10, versículo 27 até o 28, diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As ovelhas dele ouvem a voz dele. Eu as conheço. Lembre-se que é fundamental que ele conheça, não que a gente conheça ele. Ele precisa conhecer. Eu não vou entrar na festa dele sem ele me conhecer. Eu lhes dou a vida eterna, não é a vida limitada. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E ele usa essa expressão arrebatar, não é como se alguém tentasse retirar simplesmente.
vou pegar isso aqui e vou puxar das mãos de Jesus. Não. Arrebatar é algo violento, rápido, que ninguém consegue pegar. Se um inimigo tivesse uma velocidade e uma força tão grande, capaz de tirar rapidamente das mãos de Jesus, é essa a expressão que ele está usando. A capacidade que alguém tenha de rapidamente e sem nenhuma chance, você está aqui segurando alguma coisa e alguém com uma rapidez muito grande retirar da sua mão. Diz, não há nenhuma velocidade que alcance isso. Não há nenhum poder, nenhuma força nesse mundo todo, no universo, na criação de Deus, capaz de tirar aquele que está nas mãos do Senhor. Isso é vitória. Não por nossas forças, mas estamos nas mãos dele. Por breve tempo ainda poderemos enfrentar essas batalhas. Os que são dele, né? Os que ouvem a sua voz e o seguem, né? Mas é por breve tempo. O tempo passa rápido. Rápido. E aí você vai ver a vitória do Senhor Jesus sendo demonstrada para todos, não só durante a nossa vida aqui, mas Romanos capítulo 16, versículo 20, aí o apóstolo Paulo diz, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, porque nós estamos nessa guerra, debaixo dos nossos pés, isso vai ser claro, vai ser demonstrado que essa guerra que onde nós estamos nessa disputa, nessa guerra espiritual, ele vai ser sobre, que está debaixo dos nossos pés, e vai mostrar que vocês venceram. Não é para o futuro só, porque até João diz assim, jovens, eu fico feliz porque vocês têm vencido o maligno, né? Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés. Vocês que muitas vezes têm sofrido, que têm enfrentado algumas batalhas espirituais, mas têm sido fiel ao Senhor. Você tem sido fiel ao Senhor, respeitado o Senhor, honrado o Senhor na sua vida. Diz, você vai perceber claramente como Satanás vai estar sob embaixo dos seus pés. Vencido, mas não por sua força, né? Pela força que vem do alto. E por isso ele diz, a graça de nosso Senhor seja com todos nós. Quem está longe de Cristo, venha para perto. Está afastado do Senhor, se reaproxime. Nunca teve contato com o Senhor, nunca aceitou esse Cristo como Salvador, como Messias, venha rápido. Talvez alguns daqui, talvez muitos que vão ver lá na frente, mais para frente. Venha rápido, porque nas mãos dele estão seguros, por mais guerra que a gente enfrente nessa vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça dele, conforme a oração do apóstolo Paulo, né, seja com todos nós. Amado Deus, somos gratos pela sua bondade conosco, pelo seu cuidado conosco, pela vitória já estabelecida, já decretada e pela derrota do inimigo. Que o Senhor fortaleça o seu povo, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor nessas batalhas espirituais, nessa vida em que enfrentamos a sedução do inimigo. Que o Senhor nos dê sabedoria para identificarmos essas armadilhas e sermos vitoriosos em cada uma delas. Abençoa todo o teu povo aqui reunido e aqueles que estão espalhados na face da terra, Deus, livrando-os de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Certo, só uns informes rápidos antes da gente cantar a música final aqui. Próximo sábado nós teremos pela manhã a reunião dos casais, certo? Só que a gente vai fazer diferente do que a gente costuma fazer aqui. Vamos ter um momento descontraído ali no Parque das Dunas. Essa é a ideia, certo? Manhã. Eu escolhi de manhã por vários motivos, para a gente ter o tempo lá e facilitar para quem trabalha à tarde, viu, Moisés? Para também estar lá. E todos os irmãos aqui que estão, vocês estão chegando aqui, por favor, se quiserem, sintam-se à vontade para participar também. Então a gente vai ter esse tempo descontraído lá, Parque das Dunas, de 8 horas, 8 horas da manhã. A ideia é essa.
aquecer para também não ficar muito tarde ali, que esquenta de meio-dia, né? E qual é a outra coisa que eu... E no dia, sim, a escola bíblica a gente está retomando aqui aos poucos, né? Escola bíblica, pela manhã, no domingo de manhã às 9. E reunião de homens, a gente vai fazer lá na igreja de Emaús. Então, reunião lá às 4 horas no dia 15, no outro sábado, certo? Então, nesse sábado agora a gente faz os casais lá. Se tiver criança pequena, a gente dá um jeito, vai ter também dois jovens lá que vão ajudar. E domingo normal, 18 horas, e pela manhã às 9, certo? Para a escola bíblica. As mulheres estão até 6 horas. O dia é 15. Vamos ficar em pé para terminar? Não? Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Depois tem o nosso lanche